Vamos começar fazendo uma pequena revisão muito rápida das cartas que a gente viu a última aula, tá? Bem rapidinho para a gente começar já com a nuvem, que é a carta número 6. No baralho cigano, é muito interessante que você memorize a numeração das cartas, tá? Então, é bem interessante a gente memorizar essas cartas. Qual é a carta 1? O cavaleiro, tá? Carta 1, cavaleiro. O que a gente falou a semana passada do cavaleiro? É uma carta que fala de rapidez. Então, se eu tiver fazendo uma pergunta sobre tempo, quando eu vou ser promovida? Quando eu vou casar? Quando eu vou engravidar? Sei lá, né? E aparece a carta do cavaleiro, a carta número 1, ela é uma carta que está falando muito de rapidez, né? Então, essa resposta ali a essa pergunta está me indicando que não vai demorar, tá? Porque o cavaleiro é a ação, né? O cavaleiro é aquela coisa de agir, tá? Se eu tiver, por exemplo, falando da personalidade, eu conheci uma pessoa, um amigo novo, uma amiga, eu quero entender um pouco da personalidade deste meu amigo. E aí me apresenta a carta O Cavaleiro. Então, eu tenho aqui uma pessoa dinâmica, uma pessoa que age rápido, uma pessoa que tem ideias, que sabe, é aquela pessoa assim sagaz, sabe, aquela pessoa que tem ideias, como que a gente fala assim, é, é, criatividade, sabe? Aquela pessoa que age, que não fica esperando por ninguém, aquela pessoa que pega as rédeas da própria vida. A imagem do cavaleiro, a carta número 1, é de um homem segurando as rédeas do seu cavalo, né? Vocês lembram da imagem do cavaleiro? Este cavaleiro, ele segura as rédeas do seu cavalo. Então, o que a gente está falando de uma pessoa que dirige a sua própria vida, né? Num sentido terapêutico. Como que a gente lê esta imagem se eu estiver fazendo uma abordagem terapêutica? Eu entendo que essa pessoa que veio com a carta do cavaleiro pode estar representando justamente essa pessoa rápida, essa pessoa que às vezes, se a gente for falar no âmbito da terapia, às vezes essa rapidez faz com que você seja um pouco superficial em algumas coisas, né? Então, nem sempre a rapidez é uma qualidade. O que é o interessante, vamos dizer assim, no âmbito terapêutico é o equilíbrio, né? Então, para algumas situações, eu preciso realmente dessa rapidez. Para outras, eu preciso dar um passo atrás, olhar, observar aquela situação. Então, a carta do cavaleiro, ela precisa ser entendida dessa forma. Falei de tempo. Quem, por exemplo, gosta da Umbanda, tem uma ligação ali com a religião, essas religiões, né, de matriz africana, seria a Umbanda ou o Candomblé. Para quem é o cavaleiro? Ele é o Exu, tá? Que é uma divindade muito ligada à terra, muito ligada aos caminhos, então ele vem trazendo esta representação, tá? Aí, falando um pouquinho dos trevos, o que a gente viu dos trevos? Que é uma carta que fala de pequenos problemas que podem ser resolvidos. A gente, lembrando que a nossa interpretação é sempre na escola brasileira, tá? Então, trevos são problemas que podem ser resolvidos. Se eu estiver falando, por exemplo, da personalidade de alguém com trevos, eu estou falando de uma pessoa insegura, de uma pessoa que às vezes não tem aquele jogo de cintura que o cavaleiro tem, né? O cavaleiro é aquela pessoa safa. A pessoa que vem representada pelos trevos já é uma pessoa mais arredia, já é uma pessoa que muitas vezes espera pelo outro. Então, uma pessoa às vezes insegura, que não tem ali aquele jogo de cintura, tá? Num sentido terapêutico,
que eu vou falar dessa pessoa? Essas inseguranças, elas podem estar relacionadas a N situações, né? Quem trabalha com baralho terapêutico, quem trabalha com terapias, sabe que às vezes a insegurança pode ter ali raízes anteriores, né? Então, é algo que vai precisar ser investigado. Por que essa pessoa é insegura? O que leva essa pessoa a ser insegura? Será que ela viveu numa família onde ela era rechaçada sempre, sabe? Ninguém dava valor para essa pessoa, né? Quando ela era criança, ela era chamada de burra constantemente. O que levou essa pessoa a ser um adulto inseguro? Será que ela é insegura no amor por conta de tantas dificuldades no amor que ela teve? Então, é algo que vai precisar ser investigado para a gente identificar a causa da insegurança, tá? Quando a gente fala, por exemplo, do navio, a gente está falando basicamente de mudanças, né? Mudanças que acontecem lentamente. Lembra que a gente remete o navio à época que o baralho cigano foi criado. E uma viagem de navio era sempre, no mínimo, ali de um mês, né? Então, se eu fizer uma pergunta relativa a tempo, eu tenho aí um tempo de aproximadamente um mês para aquela situação se realizar. Num sentido terapêutico, eu posso estar falando de uma pessoa, aí a gente vai entrar naquela situação em que sempre as cartas vizinhas vão complementar. Então, aqui eu vejo uma pessoa muito ligada a mudanças. Eu posso tanto estar falando de uma pessoa que dirige esse navio e ela é responsável pelas mudanças da sua própria vida, ela está dirigindo essas mudanças, como, dependendo da carta que está ao lado, eu posso estar falando de uma pessoa que está, sabe, deixa a vida me levar. Imagina um navio à deriva, onde ninguém está dirigindo esse navio. Então, ele está indo pela força da maré, pela força do vento, tá? Então, se eu estiver falando ali de uma pessoa, como é que eu vou perguntar para ela como é que você está dirigindo as mudanças da sua vida? Você está deixando a vida levar, a vida leva eu, estilo Zeca Pagodinho, ou você está ali no leme do seu navio dirigindo as mudanças? Tá? Se eu tiver, por exemplo, falando de dinheiro, fiz uma pergunta relacionada a dinheiro e vem a carta do navio. Eu posso estar falando de comércio, né? Será que essa pessoa trabalha no comércio? Ela trabalha com vendas? Pode estar relacionado aí ao trabalho dela, porque a carta do navio, ela também representa trabalho, ela também representa vendas, ela representa o comércio exterior. Então, né, tudo isso pode estar relacionado aqui à carta do navio. Se eu estiver falando de amor, eu fiz uma pergunta relacionada ao amor, e aí vem a carta do navio, esse relacionamento pode estar passando por mudanças, né? Porém, se os dois estiverem afastados, eu posso estar falando aqui de uma saudade. Lembra que a gente falou na carta do navio que o navio está muito relacionado com aquelas partidas, e aí, como o navio é uma carta que como que a gente fala, uma carta que tem um significado lá de trás, né, da época quando o baralho foi criado, se eu estou me despedindo de uma pessoa ali no porto, eu sei que essa pessoa vai demorar para voltar, né? Ela vai demorar. Então, assim, já é uma carta que traz um sentimento de saudade, né? Então, o navio, quando a gente. Ah, o que que tal pessoa sente por mim? Pode ser aí uma saudade, né? Carta número 4, a gente viu a semana passada também, é a casa. Então, quando eu falo da casa, eu posso estar falando do meu trabalho, principalmente hoje em dia, que tanta gente faz home office, né? Trabalha de forma híbrida, essa carta sempre trouxe uma conotação relativa a trabalho, porque muitas vezes a gente passa mais tempo no trabalho do que na nossa própria casa. Então, ela traz aqui esse significado relacionado ao trabalho. Em contrapartida, a casa também nos traz um significado ali
de uma construção sólida, uma construção segura. Onde você se sente seguro? É na sua casa, né? Da mesma forma que remete a mim mesma, eu como o meu templo. Este meu corpo físico, ele é a minha morada nesta encarnação, né? A minha alma é eterna, mas os corpos físicos que a minha alma habitou foram muitos, e nesse momento é esta casa que minha alma habita. Então, eu também estou falando desta morada, eu não estou falando só da minha casa física, eu também estou falando deste meu corpo físico aqui. E também estou falando de estabilidade. Então, às vezes eu faço ali uma pergunta, como que está a situação, como que a minha vida financeira vai ficar até o final do ano? E aí aparece no meio ali das cartas a casa, eu posso estar, essa carta pode estar querendo me dizer que a minha situação vai ficar estável, tá? Se eu estiver falando da personalidade, eu quero conhecer melhor aquela pessoa. Tirei cartas para entender um pouco a personalidade dela e vem a casa, eu posso estar falando de uma pessoa que gosta de ficar em casa. Uma pessoa caseira, uma pessoa que se sente confortável na própria casa, uma pessoa que gosta de cozinhar, que se sente feliz ali fazendo seus afazeres domésticos, mantendo a casa organizada, tá? Então, eu posso estar falando aqui de uma pessoa com essas qualidades, tá? E a última carta da semana passada foi a árvore, que é uma carta bem rica em significados. Ela traz aqui o significado da saúde, ela tem significados relativos à nossa própria árvore genealógica, ou seja, nossos ancestrais, nossos familiares. Ela vai falar de relacionamento, então geralmente nós vamos falar aí, quando ela vem representando relacionamentos, ela representa relacionamentos longos, né? Porque uma árvore, ela demora para crescer, não é de uma hora para outra, né? Que a árvore cresce. Ela fala de prosperidade, porque ela tem uma relação com ganha-pão, né? Se eu tiro frutos desta árvore, eu tô aqui tirando o meu ganha-pão, né? Se eu estiver falando ali de uma personalidade, eu posso estar falando de uma pessoa centrada, sabe? De uma pessoa ali firme. A árvore tem as raízes dela, né? Aquela pessoa com raízes, que gosta de criar raízes, que tem amigos. Eu tenho um amigo que eu fiquei, até eu achei muito bonitinho. Ele tem mais de 40 anos. E ele tem amigos da época do pré. Então eu posso entender que ele tem, né, alguma coisa assim dessa árvore, sabe? Aquela pessoa que tem raízes, que tem amigos antigos, né? A árvore fala de relacionamentos antigos, não só de relacionamento a homem e mulher, mas de amigos, né? Amigos que de longa data também. Então uma pessoa que vem representada pela árvore é uma pessoa que sabe fazer, que sabe manter seus amigos, sabe? Por muito tempo. Que mais que a gente pode falar? Se eu estiver falando de dinheiro, a árvore está falando de prosperidade, está representando ali uma prosperidade. Se eu estiver falando de amor, relacionamentos antigos. Se eu estiver falando de tempo, quando que eu vou ser promovida, quando que tal coisa vai acontecer? A árvore, gente, ela é uma carta de significado lento. Quanto tempo uma árvore leva para crescer, ficar frondosa, dar frutos, né? Então, no baralho cigano, a árvore ela tem uma conotação de 5 anos. Então, pode guardar essa informação, porque se você estiver falando em relação a tempo e sair a árvore, não é algo que vai acontecer rápido, tá? Pode ser que 5 anos, tá, a árvore tem essa coisa em relação a tempo, tá falando de 5 anos, pode ser que não leve 5 anos, mas senta e espera, porque a árvore é uma carta que fala de lentidão. Mas assim, é uma lentidão crescente. A árvore é lenta, mas ela vai crescendo, ela se desenvolve, tá? Então, não é algo que fica estagnado.
certo? Vamos para 6, que é a nuvem. Então, essa é a nossa primeira carta do dia. A nuvem, gente, olha, tem uma imagem dela aqui num outro deck que eu tenho. Esse é o Old Style Lenormand. Eu vou fazer um desfile de decks aqui, gente, porque eu sou colecionadora mesmo, aquelas doidas. Então, eu vou compartilhar a tela e aí eu vou compartilhar a tela do e-book. Teve alguém que me perguntou sobre PDF, então, só reafirmando o que a gente comentou na primeira aula, no final do curso, aí eu vou ter dado uma revisada nesse material que eu tenho, que é o que eu estou passando para vocês. E eu vou compartilhar com vocês o e-book completo, onde a gente vai, onde vocês vão ter aí todo material, tá? Fora as aulas que vão ficar disponíveis também para vocês reverem, vocês vão ter o material também ali, se quiser imprimir, transformar em apostila, vocês que decidem, tá? Então vamos lá, nuvens. Bom, o que eu peço sempre? Vamos olhar para a imagem. Olhando para a imagem, a gente já vai ter uma série de intuições em relação a ela, não é verdade? Então, aqui, gente, a nuvem, o que eu olho? Quando eu vejo nuvem, a primeira coisa que eu entendo é que as nuvens, elas se movimentam com muita rapidez, né? As nuvens, você olha para ela agora, daqui a 5 minutos, se você olhar de novo, já está diferente o céu, porque elas se movimentam. Então, apesar da nuvem ser uma carta que representa problemas, estes problemas são passageiros, são tão passageiros quanto as nuvens, tá? Aí eu entendo, né, que as nuvens elas vão representar, dependendo do posicionamento que elas aparecerem nas cartas, elas tanto podem estar representando algo que já está acontecendo, problema, né, que já está acontecendo, ou dependendo do posicionamento, é um problema que vai acontecer, tá? Quando às vezes você coloca uma mesa real, não sei se todo mundo conhece aqui, na última aula eu vou fazer uma mesa real para alguém, e aí vocês vão conhecer um pouquinho como que é o trabalho da mesa real. Mas na mesa real eu já cheguei a prever, por exemplo, para uma pessoa, uma fase difícil de financeira. E aí o que eu falei para ela, olha, você vai entrar em uma fase um pouquinho difícil, então começa já a se preparar, ou seja, não gaste mais do que o necessário, né? Porque tá vindo aí uma fase que vai ser rápida, mas às vezes, gente, mesmo sendo uma fase rápida, dependendo do estrago que você faz naquele pequeno espaço de tempo, você vai ter que passar muito tempo ali para contornar a situação. Então, não é porque as nuvens representam algo passageiro que você, tudo bem, é passageiro. Não, fique atento, porque às vezes em 5 minutos você toma ali uma decisão que te atrapalha por muito tempo. Até você reorganizar toda a sua vida, sabe? Atrapalha. Se eu estiver falando num sentido terapêutico em relação às nuvens, ela vem representando o próprio mental da pessoa. Então, eu estou ali fazendo uma leitura terapêutica e aparecem as nuvens, essas nuvens, elas são o mental. Então, pensem, nuvens no meu mental, como seria? Eu teria aqui, então, uma dificuldade de visão, né? Porque imagina você indo para a praia de manhãzinha, aquela neblina. Cara, você não vê nada na tua frente, né? Aquela neblina eu tô falando assim, desculpa para quem não é de São Paulo, tá, gente? Eu tô falando como paulista, que a gente não tem praia aqui, e aí quando a gente vai para a praia, desce a Serra do Mar. E aí, quem já fez isso sabe que, dependendo do horário, você pega uma neblina que você não enxerga nada. São essas nuvens, como se elas estivessem aqui te cercando, impedindo a sua visão.
Essas nuvens também podem representar uma confusão mental. Imagina, essas nuvens eu não consigo ver, eu não consigo enxergar o que está na minha frente para eu tomar uma decisão, tá? E dependendo do que da combinação da carta que vem logo depois dela, a coisa fica um pouco difícil. Eu coloquei como regra não combinar cartas com lâminas, né, que a gente ainda não viu. Então, a gente vai ver lá na frente algumas combinações como depressão, que vem com outras cartas, ansiedade, tudo isso está relacionado. Se a tiragem for num sentido espiritual, essa nuvem ela pode estar representando justamente o mundo espiritual, as nuvens, sabe? O plano etéreo, tá? E aí, dependendo da carta que vem ao lado, pode me mostrar quem está no meu plano astral me influenciando de alguma forma, tá? Então, isso vai depender do que vier aqui ao lado das nuvens, tá? Em relação a tempo, como eu falei lá no comecinho, as nuvens, elas demonstram algo passageiro, né? Algo que passa rápido. Mais uma vez eu vou falar para vocês, depende muito da carta que aparece ao lado. Eu posso estar até falando de algo que deveria ser rápido, mas não vai ser. Vou dar um exemplo aqui, falando mas aí eu sou obrigada a falar de uma carta que a gente ainda não viu. Mas, por exemplo, a carta da âncora é uma carta que dá uma parada. Então, eu tenho uma nuvem que me fala de algo passageiro, acompanhada de uma âncora, já estou tendo aqui a representação de algo que não vai ser tão rápido, tá? Então, é sempre, conforme a gente for evoluindo no curso, a gente vai fazendo mais combinações e aí vocês vão começar a ter mais facilidade, vão começar a adquirir facilidade nessas combinações, que as combinações são ali, ó, o pulo do gato. Se eu estiver falando de saúde, e aí nuvens pode ser uma questão mental, né? Pode ser algo que está relacionado com o psicológico, com o mental dessa pessoa. Se eu estiver falando de dinheiro, é uma fase problemática, né? Em relação às finanças, uma fase de problemas. Passa rápido? Passa, mas é aquilo que eu falei. Estou passando por uma fase, o jogo está falando, olha, passa rápido, aí você vai, faz um empréstimo de 50 mil reais no banco com juros de 9%, sei lá, altíssimos juros. Aí pronto, você ferrou aquele momento que ia passar rápido, você acabou trazendo ali alguma coisa que, né, que como que eu posso dizer, atrapalhou ali, né? Então, tá numa fase difícil. Saiu nuvens dizendo que vai passar rápido, dá uma pausa, não faz nada, não toma nenhuma decisão muito, né? Um empréstimo assim no banco, deixa as coisas irem acontecendo, né? Deixa a energia do baralho ir se apresentando, tá? Vamos para a carta da serpente. Gente, a carta da serpente, eu gosto dela, gosto das serpentes, sou obrigada a dizer. Opa, ó, tenho aqui nesse deck, tenho ela aqui. Só um minutinho, gente. Chegou um outro novo para mim hoje, e a serpente dele é divina, tenho que mostrar. Olha isso! Olha que linda. Dá para ver, né? Aqui. Deixa eu colocar o texto. Gente, a serpente, a primeira coisa que a gente tem, assim, quando vê a carta da serpente, né? Tá muito relacionado à falsidade, né? A primeira coisa que vem na nossa mente quando a gente fala ali
de serpente é aquela coisa de traição, falsidade. Então vamos lá, vamos primeiro focar nas cartas, no significado negativo, porque assim, de uma certa forma, a essência da serpente, da carta serpente, é negativa, né? Ela vem para representar exatamente essa questão de falsidade, ela representa o corte, ela representa o veneno, tá? Todas essas questões negativas elas podem estar representando. Ela tem uma essência feminina, geralmente ela vem com essa representação feminina, por quê? Porque o naipe dela é a rainha de espadas, tá? E aí, como eu falei para vocês, eu não considero assim os naipes como primordial. Para mim não é primordial a questão dos naipes. Mas, às vezes, quando você está jogando, vem essa intuição. Pode ser ali uma mulher. Está relacionada à traição? Está relacionada à traição. Uma dica, gente, que eu vou dar para vocês, para quem quer realmente aprender e usar o baralho cigano como trabalho, né, nesse sentido. A carta, ou melhor, tiragens em relação à traição são muito delicadas, tá? Mesmo porque a serpente, ela pode estar representando algo que está na sua mente. Vamos pensar, a serpente, ela é um animal, tá? Ela é um animal no jogo. Todos os animais que aparecem no jogo, eles têm uma pegada de instinto. Tem alguma coisa de instinto dentro desta energia. Então, tem aqui uma energia de instinto na carta da serpente, tá? Esse instinto, esse desejo, essa coisa, ela pode estar no seu mental. Percebam que a serpente, quando ela anda assim, né? Oscilando, oscilando. Então, eu posso simplesmente estar falando do mental. Vamos pensar. Se me aparece nuvens e serpente. Lembra o que eu falei das nuvens? Que muitas vezes representa a própria mente da pessoa quando a gente está jogando. E aí ao lado vem essa serpente. Eu posso estar falando de uma pessoa que a mente oscila, uma hora ela quer uma coisa, outra hora ela quer outra, sabe? A mente assim da pessoa oscilando, sabe? A serpente, ela também vem representar o corte. Então, vamos supor, às vezes vem ali, você vai fazer uma pergunta sobre finanças e aparece a serpente. Num sentido negativo, essa serpente ela pode representar um corte nas suas finanças. Então, seria um momento realmente de ter ali um cuidado com a sua parte financeira, a sua vida financeira, porque realmente pode acontecer um corte. Por que corte? Mas o que tem a ver corte com serpente? Vamos pensar que a serpente, ela é um bichinho que ela fica ali na toca dela, né? Ela não é um bichinho que fica, né? Olha, eu tô aqui, não. Ela fica quietinha no cantinho dela, não é verdade? E aí, quando ela vê a oportunidade, ela dá o bote. Então, é esse bote que muitas vezes é o corte. Então, às vezes, você tá bonitona lá, né? O jogo tá te mostrando um caminho todo lindão, de repente vem uma serpente que pode ser realmente o bote, o corte, algo inesperado no meio do seu caminho. Mas e se for uma pergunta no sentido da espiritualidade, no sentido espiritual, como que fica nisso? Vamos lá. Eu falei das nuvens, né? E aí eu falei que muitas vezes as nuvens representam o lado espiritual e quem está te influenciando na espiritualidade.
Se eu pego nuvens e eu tenho uma serpente, tanto eu posso estar falando do mental dessa pessoa que oscila, como eu posso estar falando no mundo espiritual. Uma serpente, ela tem uma energia de um ser obsessor. Tem outras cartas que também tem, eu vou falar delas conforme a gente for falando, conforme a gente for conversando, e falando das cartas, todas as que tiverem conotação de obsessor, eu vou falar para vocês. E a serpente é uma delas, tá? A serpente, ela entra com essa conotação de obsessor e de líder. Então, eu poderia estar falando aqui de um dono de domínio, tá? Poderia estar falando de um dono de domínio aqui, escondido entre nuvens, tá? Então, até aqui a gente falou do lado negativo. Nossa, mas a serpente tem lado positivo? Tem, tem. Dependendo do jogo, ela pode representar, sim, algumas questões positivas. Vamos lá. Se eu estiver falando da personalidade de alguém, lembrem que tem uma mulher aqui, né? Eu tenho uma rainha. E essa mulher que vem com essa energia de serpente, ela é aquele tipo de mulher que aonde ela chega, ela é percebida, ela é notada. Principalmente porque ela não tem papas na língua. A serpente, ela aqui a gente tem a conotação do veneno, mas nem sempre essa mulher pode ser venenosa, ela pode ser aquela pessoa que vai falar o que ela pensa. Não tem medo de falar o que ela pensa. Essa pessoa, geralmente, nos grupos, né, vamos dizer assim, às vezes ela pode ser até mal compreendida. Aquela pessoa, nossa, mó grossa. Geralmente, essa pessoa vai ser chamada de grossa. Por quê? Porque ela fala o que ela pensa, tá? Então, num sentido, eu vejo num sentido positivo. Eu prefiro lidar com uma pessoa que fala tudo o que ela pensa do que com uma pessoa mascarada que te trata de um jeito na sua frente e por trás está falando mal de você um monte. Então, a serpente, pelo lado da falsidade, ela vai ser essa, que por trás vai destilar o veneno e falar um monte, mas de um lado positivo, ela é aquela pessoa que vai falar o que ela pensa, independente de quem ela vai ferir. Tá? Que mais? Vamos pensar a serpente no trabalho. Estou lá fazendo um jogo e aí a pessoa me faz uma pergunta relativa a trabalho. E aí apareceu uma serpente, olha, tem uma serpente lá no seu trabalho. Poxa, uma serpente, ela pode ser uma ameaça, porque no trabalho, na vida social, essa serpente, ela é uma pessoa que tem inveja de você. A serpente, ela vem com essa energia da inveja, tá? Então, ela é uma pessoa que, se ela tiver que passar por cima de você, ela vai passar sem problema nenhum, tá? Mesmo porque a serpente, ela tem ali uma energia de poucos amigos também, tá? Não, não é aquela que fica ali na toca, e aí quando ela vai para dar o bote mesmo, tá? Então, assim, entre significados positivos e negativos, é claro que ela tem muito mais significados negativos, tá? Num sentido terapêutico, ela fala muito, gente, ela esclarece de uma forma muito eficaz as pessoas que, sabe aquela coisa de, ai gente, fugiu a palavra, autossabotagem, aquela pessoa que se sabota. Como que é a autossabotagem da serpente? É o seguinte, a serpente está lá, na toquinha dela, só esperando a oportunidade. E aí a presa está passando e na hora que ela tem que dar o bote, ela paralisa. Ela paralisa e a presa dela vai embora. E ela perdeu a oportunidade.
Existem pessoas que têm essa característica de simplesmente paralisarem nas oportunidades e elas acabam perdendo muitas oportunidades, todas as oportunidades. Então, muitas vezes, quando você está ali tentando identificar o que você precisa tratar nesse seu cliente, nessa pessoa que está vindo procurar, o jogo mostra a serpente e mostra que existe ali uma autossabotagem. Aonde está essa autossabotagem? Você pergunta para o seu cliente. Muitas vezes, ele sabe onde está. Ele sabe. Às vezes o baralho só mostra que há uma autossabotagem. Aí o que é que eu faço? Eu jogo a bola para ele. Eu falo assim, olha, eu estou vendo uma autossabotagem aqui. O que está acontecendo? Aonde é que você está se autossabotando? Aí eu explico o significado da carta, automaticamente a pessoa, sabe quando cai a ficha? Poxa, Nice, você tem razão, eu faço isso mesmo, sabe? Então, na maioria das vezes, quando a pessoa vem te procurar para fazer um jogo terapêutico, ela sabe o que está pegando, ela só, muitas vezes, ela não sabe as questões espirituais. Então, às vezes, ela sente uma coisa aqui, sente outra coisa ali, e o jogo vem esclarecendo que às vezes tem uma magia e está atrapalhando, às vezes são obsessores, etc. Então, às vezes, isso ela não tem noção. Mas nesse sentido mais assim terapêutico, nesse sentido das ações dela, aonde ela está errando, a maioria sabe onde está errando, só que ela precisa ouvir às vezes no jogo para ela, sabe, cair aquela ficha, ela falar, poxa, realmente, para estar aparecendo isso no jogo, é porque de fato eu preciso parar de me auto-sabotar, né? Então a serpente ela tem essa coisa da autossabotagem, tá? Muito, muito forte. Se eu estiver falando de saúde, como está a minha saúde? De repente saiu a serpente, eu posso estar com um problema no estômago, né, gente? Lembra que o estômago ele é enorme, né? Se não me engano, ele pode chegar a 6 metros. É mais ou menos ali, como se fosse uma serpente. Se eu estiver falando de amor, o que tal pessoa sente por mim? Poxa, acabei de conhecer aquela pessoa, estou apaixonada. E ele, o que ele sente por mim? Sexo, ele só quer sexo. A questão da serpente, quando a gente fala de amor, ela é puro instinto. Puro instinto. E aí a serpente, ela vem com essa pegada de sexo, de sensualidade, sedução. Lembra daquela coisa do flautista que fica, né, na Índia lá tocando e a serpente fica ali meio hipnotizada, então tem uma coisa de sedução, sabe? Essa serpente não tem nada a ver com amor. Quando eu jogo e aí gente, hoje é dia daqueles mosquitinhos, sabe? Eu não sabia, senão eu teria fechado a minha casa toda. Enfim, vamos lá, vamos continuar. Tá. Então, quando eu estou julgando e as pessoas acabam de conhecer, né, outras pessoas e aparece a serpente, gente, vamos entender, ninguém se apaixona assim, não vou falar ninguém, né? Mas vamos dizer assim, as pessoas mais maduras não se apaixonam de uma hora para outra. Então, vamos ser assim, como que eu posso dizer? Não é coerente, mas vamos ser realistas, vai, vamos ser realistas. Duas pessoas se conhecem, acabam de conhecer, elas não estão se amando. Elas não, eu tô amando, eu tô amando. Não. A primeira coisa que vai fluir ali são os instintos, né? Que na saúde era problema de circulação, a serpente, não vejo como problema de circulação, tá? Então, aí nessa pegada sexual, nessa pegada desse encontro, a primeira coisa que acontece ali são os instintos. Então, de uma certa forma, é normal que você acabou de conhecer uma pessoa e aí aparece a carta da serpente, você vai falar, olha, nesse momento, o que essa pessoa sente por você
tá mais relacionado ali com sexualidade, com sexo. Agora, o que a gente precisa entender é como essa relação vai evoluir. Então, acabou de conhecer alguém, a pergunta interessante não é o que a pessoa sente por mim. Poxa, acabou de conhecer, não é? Então, tem muita gente que me procura, eu quero saber o que a pessoa está sentindo por mim. Peraí, mas você conheceu essa pessoa quando? Tem 2 semanas. Então, esta não é a pergunta ideal. A pergunta ideal é como este relacionamento pode evoluir? O que eu posso fazer para que este relacionamento evolua de uma forma equilibrada, de uma forma harmônica? É nessa linha, tá? Que a gente vai formular perguntas. Falando em perguntas, um adendo aqui bem importante. Perguntas, gente, quanto mais objetivas, melhor, tá? Quanto mais, às vezes a pessoa fala assim para mim, eu queria fazer uma pergunta. Qual é a pergunta? Então, eu queria saber se eu vou ficar nesse emprego, se eu vou ser promovida pelo menos até o final do ano e se eles vão me dar o aumento. Calma, aí já são 3 perguntas, né? Então, a pergunta é uma pergunta só que você vai tirar, pelo menos nesse início, né? E assim, o mais objetivo possível, né? O mais objetivo possível. A Aline está perguntando aqui, ó, Nisso, você falou estômago seria intestino. Eu falei estômago? Porque o estômago, ele é menorzinho, né, gente? O intestino que é o longo, não é? É isso, né? O intestino que é aquele que tem até 6 metros. É exatamente. A serpente, na saúde, ela vai representar o intestino. Isso, obrigado. É isso mesmo, gente. Então, o delgado, que eu imagino que é o mais longo, o grosso é o finalzinho dele, né? O intestino grosso é o finalzinho, isso mesmo, e o delgado é aquele que faz umas voltinhas, né? Então, é isso aí. A serpente pode estar representando este intestino na saúde, tá? Vamos passar para a próxima? A próxima, gente, é o caixão. É uma carta que, né? Todo mundo fala, saiu o caixão e não sei o quê. Vou mostrar para vocês que não é. Vamos pensar assim. É a melhor carta? Uma das melhores? Depende. Opa, peraí. Sei muito. Dependendo da situação, pode ser uma carta boa, né? Por que não? O caixão, gente, ele representa final de ciclo. Nem sempre, aliás, na maioria das vezes, o caixão não estará representando a morte física. Ele vai representar finais de ciclo, pode ser um final de ciclo, olha que linda essa carta, gente. Pode ser ali um final de ciclo, como que a gente fala? Do trabalho. Só um minutinho, gente. Pode ser uma questão de trabalho. Pode ser algo que vai terminar um relacionamento. Pode ser um relacionamento, de repente, que está terminando, que está finalizando, né? O caixão, ele tem ali um significado muito forte de transformação, tá? Sempre que aparecer o caixão, nós vamos ter uma técnica de leitura. Tudo que aparecer antes do caixão será enterrado por ele. Então, vamos imaginar,
Vamos imaginar aqui entre as cartas que nós já tiramos. Eu perguntei ali, vamos pensar assim, ó. Eu fiz uma magia. Estou falando de magia porque todo mundo sabe aqui que a gente, né, trabalha com magia e tudo mais. E aí eu quero saber se está dando resultado. Estava com os obsessores, né? Quero saber se está dando resultado. Saiu nuvens, serpente, que é a carta 7, e depois o caixão. Vamos imaginar que saiu essa sequência. O caixão, ele enterra a serpente. Ou seja, este caixão está me mostrando o final desse ciclo de obsessão que a serpente e as nuvens estão me mostrando. Lembra que eu falei que eu fiz ali uma simulação, um exemplo, né? Dei um exemplo. Se vier num sentido espiritual, se viesse nuvens com serpente, poderia estar me representando alguns obsessores no plano espiritual, né? Obsessores. Aí, vamos dizer, estou fazendo ali umas magias, quero saber se está dando certo, vem um caixão. Então, está dizendo que sim, porque o caixão está enterrando essa fase ali da serpente com as nuvens. Então, voltando, o caixão enterra o que está à esquerda dele e transforma o que está à direita. Tá? Então, esta é a técnica quando a gente estiver fazendo o jogo, mesmo que seja de 3 cartas, 2 cartas, 5 cartas, aqui a gente vai aprender até 5 cartas, tá? Dependendo ali do posicionamento do caixão, ele está enterrando a carta anterior. Então, eu posso pensar assim, eu vou perguntar se o meu namoro vai para frente. Aí vem ali a carta do coração e logo em seguida a carta do caixão. O caixão está enterrando o coração. Então, vai chegar um momento, eu falando de uma carta que a gente ainda não viu, mas tudo bem, vai. Vai chegar um momento dessa relação que o amor meio que vai acabar, né? Um final de ciclo do coração, que é o sentimento, né? A impressão que dá no jogo é essa energia, o caixão enterrando o coração. Vamos pensar de novo numa carta, nas cartas que nós já vimos. Vamos pensar assim, olha, apareceu o cavaleiro e em seguida veio o caixão, tá? Então eu tenho uma carta que mostra ali uma ação e aí um caixão. O que pode ser aqui? Eu posso, todas as vezes que a gente for fazer uma interpretação, a gente tem que pensar na pergunta. Então, dentro do parâmetro da minha pergunta, o que significa o cavaleiro e o caixão? Num âmbito geral, esse cavaleiro ele toma uma atitude, né? Ele toma uma ação. E qual é a ação dele? Ele finaliza um ciclo, tá? Esse cavaleiro, ele vem segurando as rédeas ali, ele toma uma ação, e esta ação pode ser, sim, a ação de finalizar um ciclo, tá? Com o caixão. Dependendo do que eu perguntei, eu também posso estar falando do seguinte: esse caixão está enterrando o cavaleiro, ou seja, essa energia que estava vindo para, sabe, tomar ali uma ação, fazer, sabe, gerar ali alguma coisa, essa energia foi cortada pelo caixão. Isso foi cortado. Até tinha essa energia, mas de alguma forma está sendo cortado. O caixão está enterrando essa energia. Então, tudo vai depender, você vai ter que fazer todas as vezes que você for fazer a leitura, você tem que levar em conta a sua pergunta, a pergunta do seu cliente e a sua intuição. E as cartas que estão ao redor. Se eu tenho cartas positivas, então tudo indica que aquela energia vem para trazer uma coisa boa.
Agora, se eu tiver cercada de cartas negativas, então eu posso entender que os acontecimentos não serão tão positivos. Então, vamos imaginar que depois do caixão eu tenho uma carta muito positiva. Existem finais de ciclos que é tudo que a gente quer na vida, ou não? Não é verdade? Às vezes a gente não quer sair daquele momento. Às vezes eu estou, por exemplo, numa fase financeira ruim, e aí o jogo está me mostrando que eu vou ter um final de ciclo daquela fase lá. E logo em seguida, o jogo me mostra cartas super positivas. Ó, você está finalizando um ciclo não muito positivo para entrar num ciclo positivo. Certo, gente? Então, pensem bem, anotem direitinho. O caixão, ele vai enterrar o que está à esquerda e vai transformar o que está à direita, tá? Quando a gente for trabalhar com mais cartas, talvez isso fique mais claro para vocês. Principalmente essa transformação, né? Porque muitas vezes você vai falar, olha, a carta seguinte, sei lá, é uma carta positiva aqui, né? Uma carta que fala de coisas boas e tudo mais. Mas como será essa transformação? Você também às vezes não tem como saber, você só sabe que é que é algo bom por conta da energia das cartas que estão vindo a seguir. Então, o que vai de repente te falar um pouquinho mais? Às vezes é a sua intuição, às vezes é o mentor que está com você, porque lá na primeira aula, o que eu falei para vocês? Quando a gente abre um jogo, quando a gente abre o baralho, a gente está abrindo um portal de comunicação com as divindades, com os mentores que estão mais perto de você, com o seu mentor do baralho cigano, ou vocês pensam que não tem um mentor de baralho cigano? Todos nós vamos ter, todas as pessoas que vão se envolver de fato com o baralho cigano vão ter um mentor ali pertinho delas para orientar, para conversar com elas, sabe? Dar aquela intuição, ajudar na leitura. E depois a gente vai falar dessas conexões, porque toda vez que a gente for abrir o jogo, a gente vai primeiro fazer a conexão, né? Mas depois a gente vai falar um pouquinho disso. Gente, dúvidas até aqui? Que aí a gente já vai passar para a carta das flores. Tudo bem? Em alguns jogos ela vem Pedro Assaltante, né? Pop. A gente está falando, por exemplo, agora, né? Nós vamos falar agora das flores. Em alguns baralhos, vocês vão ver que ela vem com o nome de buquê, tá? Mas são as flores, tá bom? É, ela é a carta número 9, tá certo, gente? Lembra? Vamos começar a memorizar as cartas, né? Carta número 9, flores. Olha aqui nesse baralho como ela é bonita. Ela é muito linda nesse baralho aqui. Achei ela linda demais. Deixa eu pôr aqui mais aqui. Pode falar, Aline. Pergunte. Desculpa. Caixão na saúde. Olha, o caixão, Como que interpreta? tá? O caixão na saúde, ele vem muito com uma conotação assim de repouso, sabe? É aquilo que eu falei. Geralmente ele não vai demonstrar ali aquela coisa de morte física. A morte física ela vai precisar ter mais cartas junto ali do caixão para eu entender que é morte física. Depois eu vou mostrar isso para vocês. Agora, na saúde, Desculpa. Se a gente estiver pensando na saúde, vier, por exemplo, um caixão meio, aí digamos que venha as nuvens e na frente a água.
Aí pode estar mostrando essa transformação que você falou. Eu faço a mesma leitura. Terra, a doença e a transformação que a árvore é positiva, né? Então, a árvore é positiva. Só que aí o caixão veio depois dela. É a última. Então, o que que eu posso... Das nuvens. Depois das nuvens. Peraí, veio... Nuvens, caixão e árvore. Tá. Então, o que que dá para entender? As nuvens, e a pergunta é sobre saúde. Ok. As nuvens está me mostrando um problema. Tá no passado. Quando a gente joga 3 cartas, tá, minha gente? Só para a gente já, só para vocês entenderem. Geralmente, quando a gente faz um jogo de 3 cartas, a gente está falando de passado, presente e futuro. Então, as nuvens ali, elas já estão me informando que houve sim um problema, né, relacionado ali à saúde. Mas algo passageiro, tá? E aí, o caixão, nesse contexto, eu entendo que essa pessoa, ela precisou de um momento de repouso para ter restabelecido a sua saúde, que é a última carta, essa ordem, né, Aline? Ah, sim, entendi. Você entendeu? Aí eu uso o mesmo jeito de fazer. O que está atrás é o que o caixão cobre, né? Que ele corta. Ele enterrou as nuvens. Enterrou. Exatamente. E aí na frente eu uso a transformação. Exatamente. Uhum, exatamente. Agora, o que que acontece ali? O caixão, na saúde, ele representou esse momento de repouso, tá? Aproveitando que você perguntou de saúde, como seria, né? Vamos comentar um pouquinho, como seria a personalidade de uma pessoa que vem ali com essa energia do caixão, tá? Num sentido positivo, dependendo se essa pessoa veio com cartas positivas ao lado, eu posso entender que ela é uma pessoa que está aberta às transformações, eu posso entender que é uma pessoa que sabe encerrar ciclos. Gente, ó, vou falar uma coisa para vocês. Nem sempre é fácil encerrar ciclos e tem pessoas que têm muita dificuldade com isso. Então, num sentido, se for cartas mais negativas, eu posso estar falando de uma pessoa que tem muita dificuldade em encerrar esses ciclos, né? Num sentido espiritual, o caixão ele também nos remete ao mundo dos mortos. Então, se eu estou fazendo uma tiragem ali de diagnóstico, muitas vezes para entender se aquela pessoa tem alguma magia por trás, atrapalhando ela, se ela tem obsessores, e aí aparece esse caixão com uma serpente, por exemplo, claramente o caixão está me dizendo, o caixão e a serpente estão me falando de uma presença que não está no mundo dos vivos, e sim no mundo dos mortos. Então, eu já considero ali o obsessor. Às vezes vem a pessoa, vamos supor, estou jogando com uma mulher, aí vem a dama e perto dela vem uma serpente com caixão, com nuvens, pronto. Para mim já está muito claro que essa pessoa está sofrendo de situações de obsessores, tá? Saúde a gente falou, dinheiro eu posso estar falando ali de uma situação difícil, porque o caixão não é uma carta positiva. Por mais que a gente fale ali em transformações e tudo mais, gente, finalizar um ciclo é como eu falei, nem sempre é tão fácil, né? Sair de um emprego, às vezes, mesmo saindo daquele emprego e indo para um outro que é melhor, a pessoa fica ali, ai, meus amigos, às vezes não quer se desligar, sabe? Finalizar um relacionamento, então, pelo amor de Deus, né? Às vezes é muito, muito, muito triste mesmo. O caixão também traz a energia do luto. Às vezes você tá jogando ali para a pessoa e a pessoa vem com o caixão atrás dela. Vem a pessoa e à esquerda vem um caixão. Isso significa que ela está carregando com ela essa energia do luto. Então, às vezes, ela terminou um relacionamento há 7 anos
e ela ainda tá com aquela energia ali, sabe? Daquela tristeza, ela não virou a página. Então, o caixão, ele vem também para falar dos nossos apegos, sabe? Das situações que a gente não consegue desligar, das situações que já morreram, mas a gente tá ali, ó, agarrado nelas, tá? Então, prestem atenção quando o caixão aparecer e vocês estiverem fazendo uma jogada no sentido terapêutico ou espiritual, porque às vezes pode nos remeter a essas situações aí, tá? No amor pode estar representando ali a necessidade de transformação no relacionamento. Aí a gente fala assim, poxa, mas um caixão, será que não seria o fim desse relacionamento? Pode até ser o fim, mas pode ser o fim de situações. Dependendo do que o jogo mostrar, pode ser que precise finalizar um ciúme excessivo, pode ser que precise finalizar ali um certo rancor. Sabe assim, às vezes, num casal, existiu ali, sei lá, uma traição. Aí a pessoa, o lado traído, não, ok, vou perdoar. Só que não perdoa. Passa os próximos anos jogando em todas as discussões, joga na cara daquela pessoa aquela traição. E aí faz um jogo, vem ali a carta do caixão. O que você precisa enterrar nesse relacionamento? Será que não é o rancor? Será que não é esquecer de fato, porque se perdoou? Qual o sentido de ficar trazendo, né, a traição a todo momento ali? Vocês entenderam? Então é mais ou menos nesse lance. Israel está perguntando: se vier urso, cobra e caixão, seria o caso? Você diz assim, o caso de companheiros espirituais, obsessores, essas cartas elas nos remetem a essas situações de obsessores, tá? É que eu fiz uma, como que eu posso falar? Eu coloquei uma regra aqui, Israel, que a gente não combina as cartas que a gente ainda não falou. Então, por isso que os exemplos que eu procuro dar, eu procuro colocar sempre os exemplos que a gente já viu até aqui, né? Porque, por exemplo, eu poderia falar do urso, imagina, sem problemas, é só para situar, mas não precisa nem pedir desculpas, tá? Mais nesse sentido. Mas, por exemplo, conforme a gente for chegando, aí eu vou juntando todas as cartas que a gente viu dentro desses exemplos. Mas é bem isso que você falou, tá? É que você já está mais espertinho. Vamos para as flores. As flores, já tá ali, né? Gente, as flores. Primeira coisa que eu vejo nas flores é uma coisa assim de beleza, tá? De beleza, vaidade. Se a gente estiver falando de uma pessoa, a gente está falando de uma pessoa que preza essa coisa da beleza, uma pessoa que gosta de estar bonita, que gosta de se arrumar, que tem ali uma certa vaidade. Se eu estiver falando, por exemplo, de profissão, eu estou falando de profissões que estão relacionadas à arte. Por exemplo, pintor, um pintor de quadros, né? Um artista, algo relacionado à dança, sabe? Coisas nesse sentido. Muitos oraculistas, muitas pessoas que jogam, né, o baralho cigano, consideram as flores como algo passageiro, coisa que eu não considero. E eu vou explicar por quê. As flores, elas vêm com uma energia de presente, sabe? Aquela energia de um presente que você recebe. E aí, alguns oraculistas que consideram essa felicidade passageira, é por quê? Porque as flores murcham, né? Então as pessoas falam, como as flores murcham, então essa felicidade que vem com a energia das flores é algo passageiro.
Por que que eu não considero dessa forma? Porque vamos entender, dentro desse mesmo exemplo, eu recebo ali um buquê de flores. Eu vou ter um sentimento, vai nascer ali em mim um sentimento com esse presente. Este sentimento pode durar por muito tempo, por tempo indeterminado. Então é por isso que eu não considero as flores como algo passageiro, algo que pode representar a renovação, como o Israel está falando, pelas sementes, pelo renascer, pelo desabrochar. Sim, pode trazer essa energia desse desabrochar, sabe? Dessa felicidade. As flores, elas representam algo muito bom, algo positivo, essa energia mesmo, sabe? De renascimento, de desabrochar, do recebimento de um presente, essa felicidade que você tem quando você recebe um presente, tá? Se eu estiver falando, por exemplo, num sentido espiritual, ela pode me trazer esse bem-estar, sabe? Essa energia mesmo de quando você recebe um presente, você ter aquela felicidade, aquela coisa gostosa. Então, no sentido espiritual, é esse sentimento também, sabe? De tranquilidade, de você ficar feliz com alguma coisa. Que mais que tem de bom nas flores, né? Sempre a gente vai analisar as cartas que estiverem ao lado. Isso é bem importante a gente analisar as cartas que tiver ao lado. Se num sentido espiritual, até pode. Só que se ela vier acompanhada de outras cartas, aí vem mais forte mesmo, tá? Aí vem mais forte, porque os nossos protetores espirituais no baralho cigano, eles também têm uma carinha, né? Então, assim, como que eu posso falar? Aquela coisa, né? Vamos lá, dentro das cartas que a gente já viu, lembra que eu falei que a carta número 1, ela pode representar o Exu, o Orixá Exu, né? Se eu venho com flores ao lado, eu posso estar, de uma certa forma, recebendo, posso estar falando de um presente que pode estar vindo para mim pelas mãos dele. Se a minha leitura tiver com esse foco do espiritual, eu posso estar falando de algo que está vindo pelas mãos desse guardião, tá? Nesse sentido espiritual, tá bom? A gente falou do caixão, né? E o que eu falei? Que às vezes, dependendo da carta que vem ao lado, pode estar representando morte física. Poderia ser, tá? Não vamos ser tão fatídicos de achar que o caixão junto com flores é morte. Mas é algo a se pensar, tá? É algo que você vai observar, vai olhar as outras cartas que estão próximas, tá? Para ter ali uma intuição, mas é uma dica, caixão com flores, tá? Personalidade, se a gente vai falando ali da personalidade dessa pessoa aí com flores, então eu tô falando de uma pessoa vaidosa, de uma pessoa sensível, né? Às vezes ali que gosta de artes, que gosta de dança, uma pessoa que tem uma certa criatividade nesse mundo, né, das artes, mas eu vejo muito a vaidade e a beleza, mas num sentido positivo, porque a carta é positiva, a não ser que ela traga cartas negativas ao lado, aí de repente pode ser uma vaidade excessiva, tá? Aí a gente vai analisar de acordo com o que aparecer ao lado, tá bom? Dúvidas, gente, até aqui? A carta número 10 é a carta da foice.
E aí, gente, a foice é uma carta que ela gera muitos questionamentos também, tá? Por quê? Eu vou falar o que eu estabeleci para mim, mas eu também vou falar para vocês como algumas pessoas leem, tá? Aline, quer perguntar alguma coisa? Sim, se a carta das mulheres da saúde, o que a gente pode pensar? Então, na saúde, ela vem como algo positivo, como essa questão do renascimento, do desabrochar. Então, eu posso entender, se ela vier, por exemplo, ali como uma terceira carta, dentro daquele exemplo mais ou menos que você Sim. deu, o que é essa flor? É o desabrochar dessa saúde dessa pessoa. Como se ela tivesse passado por uma fase ali, de repente, um pouco mais difícil, complicada, e aí ela tá de tipo desabrochando, renascendo, nascendo novamente ali para a vida, com essa energia das flores, né? As flores, ela é positiva, tá? Exceto se ela vier muito acompanhada ali de cartas negativas, aí a gente vai ter que parar para pensar, mas na maioria das vezes as flores vêm trazendo sempre coisas boas. Tá bom, obrigada. Tá? De nada. Vamos falar da foice. Então, a forma que eu interpreto, independente da posição que a foice apareça, para mim, a foice sempre corta o que está à esquerda. Sempre, tá? Eu tô aqui com este baralho, ó. A foice, a lâmina, tá vendo? A lâmina aqui, ela é para a esquerda. A lâmina é para a esquerda. Vamos ver. Este aqui, coincidentemente, também é para a esquerda. Talvez vocês estejam vendo ao contrário. Não, vocês veem do lado certo. Neste aqui, vocês veem que eu tenho duas lâminas, né? Ó, peraí, um pouquinho mais longe, né? Opa, ó. Tem uma lâmina na direita e uma lâmina na esquerda, tá? Então, assim, vai ter vários oráculos, tem um que vai, tem oráculo que vai mostrar cortando para a esquerda e tem oráculo que vai mostrar cortando para a direita, tá? Alguns oraculistas vão considerar o lado da lâmina. Eu leio sempre da mesma maneira. Eu uso a técnica independente do oráculo. Por quê? Porque eu tenho vários oráculos. Então, um para a direita, ou para a esquerda, eu acho confuso. Aí eu vou pegar um oráculo, por exemplo, esse aqui que corta dos dois. Então, eu vou entender que está cortando tudo. Está cortando direita, está cortando esquerda. Então, para mim, a técnica é essa. A foice corta o que estiver à esquerda. Outra coisa em relação à foice. Não, é isso mesmo. A foice corta o que está à esquerda, tá? Vamos lá. A gente falou do caixão e a gente falou que o caixão é um final de ciclo. O que muda para a foice? Vamos pensar. A foice é uma ferramenta, é uma lâmina de corte. E ela é uma lâmina, né, que se usa em plantações. Imagina a pessoa com a foice cortando ali aquela plantação, ela não corta como que eu posso dizer, a planta. Na hora que ela é cortada, ela não corta inteira, ela não sai pela raiz, fica aquele toquinho. Ou seja, quando eu corto aquilo que é o velho. Eu corto o que precisa ser cortado, o que já está na hora de ser cortado, o que eu preciso me livrar de fato. Eu corto o que está velho para nascer o novo. Enquanto eu não cortar o velho, o novo não vem.
Então, o corte da foice, gente, ele não é um corte final de ciclo, como é o caixão. O corte da foice, ele corta aquilo que ele é como se fosse uma renovação, porque ele vai renovar essa colheita, sabe? Ele corta ali, deixa aquele talinho para o que ficou, aquele talinho vai crescer. Então, quando eu estou ali fazendo esse meu jogo, eu estou falando muitas vezes de uma, como que eu posso dizer assim, de uma decisão que precisa, ou de decisões que precisam ser tomadas. Às vezes, vamos dizer assim, estou fazendo uma pergunta de amor e aparece ali uma foice, às vezes eu preciso fazer uma leitura desse relacionamento e o que eu preciso cortar nesse relacionamento, sabe? Exatamente o que o Isal está falando, cortar hábitos que estão gerando problemas, cortar, às vezes, as minhas... os meus medos, às vezes eu estou jogando para uma pessoa que teve várias desilusões amorosas e ela carrega ali um grande medo naquele relacionamento. O que precisa acontecer? Cortar, às vezes, esses medos para que o relacionamento realmente possa crescer, tá? Quando a gente fala de tempo, a foice fala de algo muito rápido. Porque quando você vai com essa lâmina lá na sua plantação cortar essa plantação, você não vai lá assim, né? Delicadinho cortar. Ai, deixa eu cortar essa planta. Não. Você vai e corta tudo, é muito rápido. Então, quando a gente está falando de tempo e aparece a foice, está tendo ali uma situação que está acelerando. A foice, ela fala de algo que vai acontecer nos próximos 7 dias, daqui a uma semana. Nesses 7 dias isso está acontecendo, tá? O que mais que a gente pode falar aqui da foice? Então, vamos só um passo atrás. Muitas vezes ela vai representar o corte, outras vezes ela vai apresentar decisões, tá? Decisões que a pessoa precisa tomar ali rapidamente, tá? Que mais que a gente pode falar da foice? Que ela é rápida, né? Falei que ela é rápida. Na saúde, gente, a foice, ela vem falando de cirurgia. A lâmina, né? A lâmina que corta. Então, vamos supor, como que tá a saúde de tal pessoa? Então, aí vem uma foice, pode representar que ela vai precisar fazer uma cirurgia. Aí, Israel, a gente vai ter que entrar, ó, o Israel está perguntando assim, na saúde ela só serve como cirurgia? Não, às vezes ela pode estar representando hábitos que a pessoa precisa cortar. Já fiz tiragem assim, vê a minha saúde. Aí veio, por exemplo, a foice cortando os trevos. E aí, quando a gente entende ali na saúde que trevos pode ser, de repente, alguma coisa que ela pode estar comendo, alguma coisa que pode não ser tão boa para a alimentação dela, a gente pode entender que a foice está dando um conselho de ela cortar aquilo que não está fazendo bem para ela, sabe? Então, precisa juntar ali o contexto da sua pergunta para entender o que o jogo está te dizendo, o que as cartas estão querendo te mostrar, sempre colocando o foco ali da sua pergunta, tá? Quais são as palavras mágicas, as palavras-chave, né, da foice? Aqui a gente fala de cortes rápidos, separação do joio do trigo. Sabe quando eu vejo separação do joio do trigo? Dependendo da situação, às vezes o jogo mostra atitudes que você precisa tomar. Então, muitas vezes, a separação do joio do trigo é um olhar para você mesma e entender
quais são os seus próprios hábitos que você precisa cortar. Ou, às vezes, você precisa olhar para o seu círculo de amizades e entender quem são as verdadeiras pessoas, quem são seus verdadeiros amigos, sabe? E fazer ali a separação do joio e do trigo entre esses amigos. Tá? Então, a foice também tem essa dica, né? Num sentido assim mais terapêutico, ela pode estar representando o corte de hábitos que estão, de uma certa forma, te prejudicando. Vamos imaginar que vem essa foice, vem a serpente. O que é que a gente falou da serpente sobre autossabotagem? Será que não são as autossabotagens que eu preciso cortar? Nuvem, serpente e foice, exatamente. Olha ali, o mental da pessoa todo ondulando ali, né, por conta das nuvens, e aí a foice vem falando, olha, corta isso e vamos focar, vamos ter foco, né? O primeiro passo de qualquer coisa é você ter foco aqui no seu mental, para você poder ir evoluindo, né? Então, ali nessa combinação que o Israel colocou, por exemplo, nuvem, serpente, foice, é exatamente isso. Cortar esses pensamentos que estão ali, ó, sinuosos, como o andar da serpente, e evoluir, tá, gente? Vamos para a carta número 11. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a foice, já pode ir colocando, tá? Tempo, falei, né? Saúde, dinheiro. A gente pode estar representando ali uma questão no sentido do dinheiro, pode ser um corte de gastos desnecessários, um conselho ali, olha, precisa cortar gastos desnecessários, ou até começar a cortar um pouquinho algumas coisas para garantir ali uma situação. O Israel está perguntando a foice no espiritual. Pode ter duas vertentes aí, Israel. Dependendo das cartas vizinhas, a foice pode estar representando um corte que a própria espiritualidade está fazendo. Dependendo das cartas que aparecerem, pode estar representando um corte, ou melhor, pode estar representando uma limpeza nos seus caminhos, corte daquilo que te prende, corte das suas amarras. Vamos entender, se essa carta da foice vier com uma carta bem positiva, ali que nos remeta a uma situação de espiritualidade, é a própria espiritualidade fazendo alguns cortes na sua vida. Agora, se vier, a gente falou da serpente, vamos imaginar que vem a serpente com uma foice, tá? O que eu falei para vocês? Às vezes a foice corta a carta anterior. Então aqui eu posso entender que esta foice aqui está cortando a energia da serpente. Então vamos pensar. Fiz um jogo nesse sentido espiritual e saíram essas duas cartas. A foice, houve um corte, a espiritualidade, seus mentores cortaram esta serpente. Essa serpente estava ali, de uma certa forma, te manipulando. Gente, voltando na serpente, serpente também tem uma pegada de manipulação, tá? Dentro aqui do jogo. É a coisa da sedução, tá? Tá dentro daquele significado ali que eu falei de sedução, também tem ali no espiritual uma certa manipulação. Então, se vem uma foice logo em seguida, a foice cortou a manipulação dessa serpente. Se eu estou fazendo um jogo, depois de ter feito um trabalho espiritual, para mim é a confirmação. O trabalho espiritual está cortando as energias densas, está cortando essa manipulação, está cortando essas energias espirituais negativas que antes estavam ali te acompanhando. Então, eu uso muito para diagnóstico, tanto antes quanto depois. Então, antes eu faço ali um jogo para entender o que está acontecendo com aquela pessoa, ativo algumas magias, a gente dá um tempinho, deixa a energia agir,
aí depois a gente vem com outro jogo para entender o que aconteceu. E aí eu vejo muito isso, a energia ali da foice cortando as amarras, desfazendo o que tinha, né, que de fato desfazer. Outras vezes a gente pode entender que ainda a energia está ali trabalhando, né? Aí é o caso, às vezes, de reforçar, ou às vezes é o caso de simplesmente esperar mais um pouquinho, que a gente sabe que tudo tem seu tempo ali, né, de acontecer, tá? Então, vamos pro chicote. Chicote também é uma carta bem interessante para a gente que gosta de magia. Chicote é uma carta muito interessante. Deixa eu passar aqui para a imagem. O chicote, gente, ele tem a pegada mais forte dele aqui, é aquela questão do controle, né? Quem está com o chicote na mão está com o controle, né? Está com o domínio, vamos dizer assim. Algumas cartas, elas vêm com o chicote e vêm com uma vassourinha. Na imagem, vocês estão vendo apenas o chicote. Nesse baralho aqui, ó, também apenas o chicote, ó. Tá? Deixa eu ver. Aqui, nesse outro, a gente tem o chicote. Opa, aqui. E temos a vassourinha também. Então, Nice, e aí? Como é que fica, né? Vamos lá. Tem gente que, na hora de ler, entende que o chicote está representando ali o domínio e a vassourinha é como se fosse uma limpeza. Então, aonde a carta do chicote está, se está na esquerda, representa ali, como que eu posso dizer, o controle, né? E a direita vai representar ali uma limpeza. Então, ó, eu gosto de falar isso porque talvez vocês vão olhar na internet e vão ver esse tipo de significado. Mas agora eu vou falar o que é para mim, tá? Eu descarto a energia dessa vassourinha, tá? Para mim, essa vassourinha e nada é a mesma coisa. E para mim, essa carta representa apenas o chicote. E o chicote, para mim, é o domínio. É o domínio, é aquela coisa ali de você dominar de uma certa forma pela força, tá? De uma forma rude, forçada. A carta número 11, ela é uma das cartas mais densas do jogo. Ela vai falar sempre de um domínio. Ela vai nos remeter a uma força mental muito grande, tá? E ela é algo que bate mais de uma vez. Então, se eu, por exemplo, perguntar se fulano pensa em mim e vier o chicote, o jogo, de uma certa forma, está respondendo que a pessoa pensa e está com aquilo martelando ali na cabeça. Porque o chicote, geralmente, quem está com chicote não dá uma chicotada só. Né? Dentro do baralho cigano, o chicote representa magia. Mas não sejamos aqueles maníacos que a gente vai ver magia em tudo. E não é legal. Então, eu vou falar aqui, eu vou abrir para falar sobre uma carta que a gente ainda não falou, só por conta de explicar melhor essa energia de magia, tá? Então, para mim, o chicote, ele só vai representar magia se ele estiver com a lua. Se aparecer só o chicote, eu vou pensar muito antes de falar que tem magia ali.
Porque às vezes o que tem é uma grande energia mental, que a gente pode chamar de magia, ok, a gente pode até chamar de magia, né? Essa força mental, essa energia que manipula, que, como que eu posso dizer, que manipula a energia. A energia, a gente sabe que a energia é plástica, e a gente, com a nossa força do pensamento, a gente consegue moldar. Acho que a palavra moldar é mais interessante do que manipular aqui, né? Dentro desse contexto aqui que a gente está falando. E às vezes essa energia ela pode também ser uma energia negativa, um pensamento negativo, uma energia ali batendo em cima de você de uma forma negativa, pode, mas não necessariamente ela representa um ritual magístico. Para mim, ela vai representar um ritual magístico se ela estiver ao lado da lua. Tá bom, gente? Então, anotem isso. Se ela vier só com o chicote, ela vai representar uma energia de manipulação. Pode ser ali um obsessor, às vezes, né? A gente já falou aqui da serpente. Vamos pensar, eu estou fazendo uma tiragem para perguntar da energia espiritual daquela pessoa. E aí vem uma combinação como serpente, caixão, serpente e chicote. Ou seja, o chicote está na mão da serpente, né? E o caixão já está me dizendo que essa serpente não é dessa vida. Então, quem que está te chicoteando? Essa serpente. Essa serpente está te mandando sarrafo ali, ó, tá? Te batendo. Entendeu? Então, o chicote, a gente precisa analisar. Está na mão de quem esse chicote? Às vezes está na sua própria mão. O que significa isso? Quando o chicote está na mão, vamos supor, estou jogando ali para mim mesma, estou jogando para a pessoa, aparece aqui, estou jogando para uma mulher, aparece a dama e o chicote na mão. Está me dizendo que ela está no controle. Ela que está controlando, ela está com as rédeas ali, ó. Às vezes isso pode ser um conselho também. Posso estar falando para ela, olha, você precisa tomar as rédeas da situação. A carta do chicote, ela vem muito para representar liderança. Às vezes não, claro que a gente não está falando de uma liderança ali de tão, como se diz assim, arbitrária, né? Mas o jogo pode estar querendo te aconselhar, caso você esteja jogando para uma pessoa que é um líder ali, um chefe, o jogo pode estar te falando, olha, não seja tão arbitrário, porque a energia do chicote, ela é uma energia pesada, é uma energia arbitrária. Então, pode estar te pedindo para ter um pouco mais de controle sobre isso, sabe? Sobre essa questão de estar ali como líder, como chefe, enfim. Tá? É uma energia que às vezes pode estar representando nossos cordões. Aonde é que a gente está enlinhado, sabe, amarrado? Muitas vezes, se a gente está fazendo ali uma jogada, um jogo, né, uma tiragem para representar o lado espiritual, imagina, dependendo de onde aparece essa carta, o jogo pode estar mostrando ali até se é um trabalho de amarração ou não, dependendo de onde essa carta está aparecendo, tá? Pode estar mostrando ali se é um trabalho de amarração ou não, enfim. Como eu falei para vocês, a gente vai ter que sempre analisar as cartas que estão ao redor e a gente consegue montar uma historinha, sabe? Consegue montar um quebra-cabeça. Dúvidas em relação ao chicote? Se a gente estiver falando sobre personalidade, essa pessoa representada pelo chicote, ela é uma pessoa
eu entendo que às vezes briguenta, né? Às vezes uma pessoa ali muito, como que eu posso falar, dura, né? Que gosta de mandar, uma pessoa mandona, né? É uma combinação, gente, de chicote com a foice. Vamos pensar que a foice é uma lâmina, né? A foice é uma lâmina. Muitas vezes, uma combinação assim, ó, de chicote com a lâmina, ela pode estar representando até um embate físico, tá? Ela pode estar representando uma briga que chega no nível de uma pessoa bater na outra. São duas cartas muito fortes, muito densas, de ações assim, né? O chicote ali, a foice, pode estar representando uma lâmina mesmo, uma faca, tá? E às vezes pode estar te trazendo isso numa visão futura, olha, cuidado com brigas, pode ser um conselho ali para aquela pessoa ter cuidado, tá? Num sentido de personalidade, posso estar falando de uma pessoa mandona, aquela pessoa que quer sempre estar no poder, né, mandando, tem que ser tudo do jeito dela. No espiritual, eu posso entender como magia, né? Se vier ao lado ali da lua, posso estar também no espiritual, às vezes ali uma amarra, né? Preciso entender onde é que está essa amarra, onde é que ou então aquele exemplo que eu dei, se vier um animal como a serpente que a gente já viu e na frente dessa serpente o chicote está na mão da serpente. Se ela é um obsessor, gente, carinho ela não está fazendo em mim com esse chicote, né? Então, né? Que mais? Em relação a tempo, o chicote é uma carta rápida, né? Porque quando você bate ali, você bate com rapidez. Você não vai, né? Igual eu acabei de falar, não é um carinho que você faz com o chicote, você vai com força e rapidez, né? Então é uma carta rápida. Se eu estiver falando de saúde, se eu estiver falando de dinheiro, são situações densas. Então, por exemplo, como está a minha vida financeira, ela pode estar amarrada por conta do chicote. Vem ali cartas relacionadas a finanças, tirei o jogo perguntando sobre finanças, vem ali um chicote, é uma situação difícil que eu estou passando. O chicote dificilmente vai falar de algo bom, exceto no amor, dependendo do que você estiver perguntando, o chicote, ele é aquela coisa da pegada sexual ali forte, uma pegada forte dentro da sexualidade. Não necessariamente algo sadomasoquista, porque o chicote pode nos remeter ali, né, a uma questão de sadomasoquismo, mas não necessariamente. Eu posso estar falando de uma coisa assim hot, quente, tá? Pode ser interessante, dependendo da pergunta ali, né? Vamos pensar, o que fulano sente por mim? Apareceu o chicote? Nesse momento, o interesse dele ou dela é o interesse sexual. Se aparecer o chicote com a serpente, mais ainda. Sendo que a serpente, gente, ela também tem uma conotação da homossexualidade. Então, pode acontecer, de repente, sei lá, veio aqui na minha mente. A menina, de repente, se interessou por aquele cara ali. Tô paquerando, quero saber de repente e tal, o que pode acontecer entre eu e ele. Dependendo do tipo, dependendo das outras cartas, claro, né? E aparecendo ali a serpente, a gente pode estar falando, o jogo pode estar querendo mostrar que aquela pessoa que ela está interessada é homossexual e ela ainda não percebeu, tá? É uma possibilidade, porque a serpente também tem essa conotação de homossexualidade, tá? Só voltando um pouquinho, a gente falou que ela também tem uma pegada sexual, porque a serpente ela vai nos remeter ao próprio falo. Então, por isso as questões sexuais, tá?
só para esclarecer melhor em relação à serpente. Agora vamos voltar aqui para o chicote. No amor, como eu estava falando, a gente vai ter ali uma conotação bem sexual, tá? Uma pegada forte nesse sentido sexual, tá bom? Vamos então passar para os pássaros. A carta número 12 é a carta dos pássaros, que é uma carta que eu gosto bastante também. Ah, gente, deixa eu falar só de uma combinação aqui, antes de passar para os pássaros. Serpente e chicote. Cadê a serpente? Serpente. Serpente e chicote, gente, pode estar falando assim, olha. Vocês lembram que a serpente é o veneno? E o chicote, ele é ali uma coisa, né, pesada. Então, essa combinação, dependendo da pergunta que você faz, aí sai ali chicote, pode estar falando de palavras muito pesadas, sabe? De um discurso ali muito duro, de maldade até, de mentiras por causa da serpente. Pensem que a inveja, né, ela pode fazer estragos muito grandes, né? A pessoa que tem ali uma inveja dentro dela, ela às vezes quer prejudicar o outro só pelo prazer de prejudicar mesmo. E ali com o chicote, ela pode ter essa conotação, assim, sabe? Dessa situação difícil ali de se lidar. Porque é uma situação pesada, motivada por maldade, por mentiras, por venenos, tá bom? Só para ilustrar aqui algumas combinações, tá? Depois, com todas essas cartas que a gente está vendo, o mesmo exercício que a gente começou, vocês vão dar continuidade, tá? Fazendo ali as combinações 2 a 2. Porque aí logo a gente já vai começar a fazer uns exemplos aqui de combinação com 3, tá bom? A energia assim mais interessante, vamos dizer assim, dos pássaros é a comunicação. Por quê? Gente, vocês já viram aquelas revoadas de pássaros passando? Eles não são nada silenciosos, né? Nada silenciosos. Você pode estar onde você estiver, se estiver passando uma revoada de pássaros, eles vão fazer barulho. Aquela coisa, né? Se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar na internet de que esta carta significa comunicação um pouco sem sentido, porque quando os pássaros passam, eles fazem simplesmente barulho. Eu discordo. Eufemia, você não concorda com nada? Gente, é o seguinte, eles podem não estar falando nada com nada para gente que não é pássaro, mas eles que são pássaros, eles sabem o que eles estão falando entre eles. Então, pássaros é a comunicação assertiva, sim. Por que não é? Só porque a gente não entende o que os pássaros estão falando, então para nós é barulho, mas para eles é comunicação. Então, para mim, essa pegada de que pássaros está falando o que não entende, são palavras jogadas ao vento, não. Eu não compro esse significado para a carta dos pássaros. Para mim, é a comunicação. E ela pode sim ser assertiva. Se você estiver dando ali um conselho e apareceu a carta dos pássaros, você pode instruir ali ao seu cliente, né, de que ele deve melhorar a comunicação ou aproveitar as qualidades de comunicação que ele tem, né, aproveitar a fala ali, as qualidades que ele traz na fala. A carta dos pássaros, ela hoje, num significado moderno do baralho cigano, ela vai representar qualquer tipo de comunicação, seja uma mensagem no WhatsApp, um e-mail, uma carta que você recebe ali pelo correio, tudo é comunicação. É claro que a energia desta comunicação aqui
ela vem mais para uma energia de uma comunicação falada do que para uma comunicação escrita. Nós vamos ter cartas aqui que vai nos remeter mais forte à comunicação escrita. Esta carta, ela vem mais forte no sentido de comunicação falada. Então, pode ser um telefonema, pode ser uma mensagem gravada no WhatsApp, ou até mesmo escrita. Sim, tá valendo, mas é mais forte a falada, tá? Vamos lá. Da onde vem essa comunicação, a gente vai entender analisando a carta que está vindo na frente. Então, eu posso estar fazendo um jogo e vem ali uma serpente e pássaros. Então, eu vou ter uma comunicação que eu vou ter que avaliar bem. Que comunicação é essa? Quando eu receber, eu vou ter que ficar, opa, peraí, será que isso aqui é verdade que estão me falando? Porque quem está me trazendo essa mensagem é esta serpente. E a gente tem já nessa serpente uma energia meio de falsidade, uma energia de veneno, né? Então eu vou precisar ficar atenta com essa comunicação, tá? Então, assim, a grande palavra-chave, as grandes, né, palavras-chave que eu coloquei aqui, ó, comunicação, liberdade, namoro e eu coloquei leveza também. Liberdade é essa coisa do voar, né? Essa coisa dos pássaros que voam, que são livres. Então, vem com essa coisa assim de liberdade. Também é uma carta que nos remete movimento. Uma vez eu estava numa empresa e aí eu perguntei qual os próximos acontecimentos dentro dessa empresa, os próximos acontecimentos em relação a mim na empresa que eu estou trabalhando. Eu não lembro as cartas que saíram, mas eu lembro que a última era a carta dos pássaros. É uma carta de movimento. E ela representava o quê? Eu partindo, indo embora. E realmente eu fiz essa pergunta como se fosse assim em agosto. Em dezembro eu saí dessa empresa. Tá? Então é uma carta que nos remete a um movimento, sair de um lugar e ir para outro lugar. Tá? Se eu estiver falando de personalidade, eu estou falando de uma pessoa que gosta muito de conversar, uma pessoa comunicativa, uma pessoa que gosta muito de falar, sabe? Tagarela, faladora, contadora de histórias, enfim, aquela pessoa que gosta de conversar, que gosta de um bom papo. Na espiritualidade, quando a gente joga e aparece ali a carta dos pássaros, eu posso estar ali eu posso trazer, né, essa sensação dessa liberdade, de uma necessidade de se sentir livre. Então, muitas vezes ela vem representando o quê? O cansaço. E para que você se sinta leve, né? Você vai precisar ali fazer algumas coisas, né? Aí o jogo, de repente, pode te dar alguma orientação. Mas às vezes ela pode estar representando justamente o cansaço que pode dar em uma pessoa que não está livre. Então, o jogo vai representar só a liberdade? Não, pode estar representando, dependendo do que está ao lado, o seu desejo de se sentir livre e o cansaço que você está naquele momento por não estar livre, por não se sentir livre. Tá? Num sentido de amor, num sentido de saúde, pode nos remeter a problemas aqui com as cordas vocais, né? Por causa da fala, questão da fala, pode ser alguma questão ali, pode ser na saúde, assim, se a gente for, vamos pensar assim, tudo que está relacionado com saúde, todas as doenças que o nosso corpo passa, ele teve um momento anterior que estava relacionado a uma emoção, certo? Então, não sei se vocês já ouviram falar isso, mas é uma dica aí que vocês podem pesquisar um pouco mais. Todos os males do nosso corpo físico, antes
desse mal, houve ali uma emoção. Então, se o meu jogo é terapêutico e aí eu tenho uma questão com pássaros que eu vou entender que está relacionado à fala, o que será que eu deixei de falar que me trouxe essa questão desse problema de saúde aqui na minha garganta? Esse pigarro, ou de repente um nódulo na garganta. Quantas vezes eu calei aquilo que eu queria expressar, né? E eu engoli, sabe? Quantas vezes eu precisei fazer isso? Quantas vezes eu não disse o que eu realmente pensava? Então, às vezes, gente, esta emoção constante lá na frente me traz uma, sei lá, uma rouquidão, uma inflamação na garganta, que seja, ou um problema mais sério até. Se isso às vezes é um padrão que eu trago desde a minha infância, quando eu tiver 50 anos eu tô com câncer na garganta, porque eu prendi, ficou tudo aqui, ó, energia parada, né? Então eu posso estar vendo essa questão também, num sentido de saúde ou terapêutico, eu posso entender isso, sabe? Que tem ali coisas que essa pessoa precisa aprender a falar, aprender a soltar, falar o que pensa, sabe? Num sentido de dinheiro, vamos entender, né? Eu vou, aí vamos pensar, a pessoa me pergunta sobre dinheiro. Aí aparece a carta pássaros. O que eu vou perguntar para ela? Assim, o seu trabalho é o quê? Está relacionado à comunicação? Ah, eu trabalho, sei lá, com a internet, trabalho com projetos. O que a carta pássaros está me mostrando? Essa pessoa, ela precisa falar sobre o trabalho dela, mostrar, sabe? Fazer barulho em relação ao trabalho dela. Às vezes, esse fazer vendas aí, ó, mostrar, sabe? Tem vendedor que fica lá paradinho, mudo? Não. Quando a pessoa chega para comprar, ele tem que usar a voz dele, ali, como se diz, a sabedoria dele em relação àquele produto e falar, expressar, sabe? Mostrar. Às vezes, uma pessoa que tem uma loja faz ali uma projeto para o Instagram para mostrar, para comunicar, para as pessoas olharem, sabe? Tem que chamar atenção, aquilo que eu falei no começo. Os pássaros, quando eles passam no céu, eles fazem maior barulhão. Então é isso que você tem que fazer. Faça barulho aí. Em relação ao seu trabalho, mostre, faça barulho. Eu trabalhei na área de projetos muitos anos. E uma das minhas gerentes falou assim: Nice, na área de projetos, a gente tem que cacarejar. A gente tem que cacarejar, mostrar o nosso projeto. Finalizei essa fase, olha aqui, ó, manda e-mail para todo mundo, comunica para todo mundo, manda para o gerente, manda para o presidente. Vamos cacarejar esse projeto para todo mundo ver e saber que aconteceu, que fechou. Você entendeu? É isso. No amor, eu acho a coisa mais fofinha do mundo, a carta dos pássaros. Vocês já viram aqueles pássaros que ficam ali, cutucando o outro, né? E mexe um e mexe o outro. É bem isso, sabe? É a fase do namoro, né? Que fica aquele carinho, carinhozinho daqui, carinhozinho dali. Então, no amor, é como se fosse a melhor fase, sabe? Porque tá falando ali desse namorinho, tá, 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 tá. Dependendo de como as coisas vão evoluir, dependendo das cartas, né, do que aparece, você também pode falar que essa carta dos pássaros, vamos pensar, vamos lá, vamos pensar nos pássaros. Gente, vocês já viram que existem pássaros que são completamente monogâmicos? Vocês sabiam que o papagaio, por exemplo, ele tem uma única parceira a vida inteira? E as araras também? Então, essa carta, muitas vezes, quando a gente fala de amor, a gente está falando de uma grande parceria, sabe? De uma grande parceria. Justamente porque alguns pássaros são monogâmicos.
tá? Então, acho muito linda essa parte. No espiritual, seria a comunicação entre os dois planos? Sim. Só que tem uma outra carta, Israel, que é mais isso aí, que é mais essa energia, que ainda a gente não chegou. Mas eu vou soprar. É a carta 27. A carta. Mas aí, quando a gente chegar lá, eu explico por quê, tá? Mas se a gente for fazer aquele lance de depois, gente, eu vou passar para vocês todas as cartas e qual é o orixá ou a entidade que está relacionada com ela na Umbanda. No caso da carta dos pássaros, é Oxalá.